Olá e muito bem-vindos nesse nosso encontro para falarmos sobre produtividade no meu negócio. Eu sou o Anderson Mendes de Moraes, autor desse programa que está sendo anunciado para você no dia de hoje. Eu estou bastante motivado, espero que você também. Para isso, nós precisamos ter alguns cuidados. Afaste-se do celular, esteja bem confortável, tenha um copo d'água junto de você, papel e caneta na mão. Nós vamos dirigir um, um conhecimento que vai estar focado em produtividade, mais do que num negócio, mas para a vida. Existe um conceito que nós vamos abordar que vem direto aos interesses de pequenos empresários, comerciantes, profissionais liberais, pequenos empreendedores, como nós, que temos um negócio em nossas vidas e precisamos trazer com os nossos esforços receitas para sustentação da nossa família. Muito bem, é um tema extremamente interessante. E no final eu reservei uma surpresa para vocês. Eu vou contar lá ao final, depois que vocês preencherem um pequeno questionário de 2 minutos com questões de múltipla escolha, quando eu pediria a gentileza que eu faça, pois vai me ajudar muito na orientação, no encaminhamento do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação sua e vamos lá. Muito bem, preparados? Então nós vamos começar. Produtividade no meu negócio. Indo direto ao ponto. Negócio, aqui nós entendemos como não somente a relação comercial, mas a nossa necessidade de sobrevivência requer comunicação, requer troca de favores, requer um ambiente, digamos assim, de uma forma carinhosa, comercial, para que as nossas relações venham a atender às mais diversas atividades uns dos outros. Uns prestam serviços para os outros. Existem clientes sempre atendendo a uma necessidade de seu, enfim, de um parceiro ou de alguém. E nisto nós nos enquadramos sendo pais, sendo profissionais, tendo os nossos negócios efetivamente. Então, quando nós falamos em produtividade, queremos nos referir que toda ação da nossa vida, ela gera um impacto, positivo ou não. E ser positivo, produtivo ou não. E quando não produtivo, nós perdemos a principal dádiva que temos e é escassa, que é o tempo. Vamos entender um pouco melhor. Bom, quem de nós, quando tomou a decisão de seguir a carreira solo, ou seja, eu não vou trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim mesmo, é, tinha um sonho. Eu quero ter liberdade, autonomia nas minhas decisões, independência. É uma questão de realização profissional e uma questão, sobretudo, de realização financeira. No entanto, nós decolamos com toda a motivação, voltados a ser sucesso naquilo que nós escolhemos para realizar. No entanto, uma boa parte, se não a maior, e a maior, com toda certeza, começa a enfrentar os problemas desse desafio. E aí vem uma questão que nós não tínhamos pensado antes. Por que disto? Por que daquilo? Não está dando certo. Olha, os resultados que eu esperava não estão acontecendo. Trabalho, trabalho e não sobra nada. Daqui a pouco tenho até lucros, mas eles não estão justificando o aprisionamento de meu tempo, ou seja, não ter tempo para nada. É aquela história que dediquei uma boa parte dos meus anos, logrei até algum êxito, mas não vi meu filho crescer. Já ouviram isso, né? E a questão daquele que também se esforçou ao máximo,
mas tem 80, 90% do seu tempo apagando incêndios, ou seja, não em mais atividades produtivas e construtivas, mas em revendo, reformando aquilo que não foi bem feito. Esta é a matemática que torna o sonho em pesadelo. E é interessante quando encaramos esse pesadelo, muitos de nós buscam a assistência na escola convencional, na competência técnica, nos métodos, no ensino convencional, quando o problema não está aí. Vejam bem, por que tudo isso acontece? Que você pode pensar. Trabalho duro, dedico-me, sou responsável, comprometido, já estudei muito, conheço o que eu estou fazendo em minha atividade, tenho pós-graduação, sou especialista em finanças e outras áreas afins. Mas como eu disse, indo direto ao ponto, né? Nós podemos resumir tudo isto colocando da seguinte forma: a maneira como nós aprendemos, ela está invertida da realidade que nós vivemos. Quando nós deparamos com as primeiras dificuldades, com os primeiros desafios, não é na escola convencional que nós temos as respostas. E nela nós dedicamos a maior parte da nossa formação. Quando eu falo em escola convencional, quando aprendemos matemática, português, a linguagem, enfim, aprendemos todas as formas do conhecimento primário, secundário, enfim, até na universidade, quando nos especializamos, eu como engenharia, outros em medicina, outros em farmácia, enfim, diversas áreas do conhecimento, outros técnicos, não importa. Nós aprendemos tudo isso, colocamos em prática com, entre aspas, competência, e quando verificamos, estamos diante do primeiro desafio, e o sonho tornando-se pesadelo, ficamos praticamente apáticos. O que eu vou fazer agora? Onde eu vou buscar o conhecimento que preciso? E é exatamente neste momento que nós começamos a ser testados naquilo que realmente faz a diferença como competência. Vamos entender um pouco melhor isso e diz respeito àquilo que chama, que eu denomino como pirâmide do aprendizado. Vejam bem, no sistema de aprendizado convencional, nós, como tudo que já mencionei, somos voltados à valorização do ter. Eu sou conhecedor em matemática, eu sou um bom físico, eu sou um bom conhecedor da metodologia, enfim, de ciências. Eu tenho conhecimento na área das línguas, eu sou um grande mecânico e conheço tudo de automóveis. Eu digo assim, tudo isso está conectado com a questão do nosso ter. É assim que nós aprendemos, desde o primário. Agora, tem um outro valor, entendam bem, que este valor, sim, ele não é aprendido na escola, que é a questão do ser. É este ser que é o requisito fundamental no momento em que o nosso sonho começa a se transformar na possibilidade de um pesadelo. Como é que eu vou reagir diante daquele desafio? Isso está conectado com você, está conectado com a tua forma de ser, com teus valores, com teus objetivos essenciais. É completamente diferente, é um universo diferente. E é aí que nós vamos enfatizar, porque se nós buscarmos a maior razão dos problemas que nós vivemos
no ter, nós vamos encontrar no ser. E para isso ficar mais claro, veja bem, até coloquei essa mensagem forte, porque essa questão de inversão de valores impacta não somente os nossos negócios, mas também as nossas vidas. Vamos continuar. Vamos entender isso de uma forma mais simples. Eu vou dar uma pausa aqui até para tomar uma água. Vocês devem fazer isso aí também. Vamos lá. Vejam esta metáfora. Um iceberg. Todos sabemos que é uma formação normalmente bastante extensa de água que está congelada. Percebam na figura que somente a sua ponta aparece. E exatamente é o que nós vemos. E quando nós contemplamos esta ponta, nós valorizamos ela como se ela fosse o todo. Mas se nós fizermos uma avaliação profunda, estamos aí vendo na fotografia que o principal do iceberg não está na ponta, está abaixo da ponta. E na verdade esse principal são os seus fundamentos. E essa massa, praticamente podemos dizer aí 90%, que dá equilíbrio à ponta. A ponta só pode ser vista equilibrada se existir todo este fundamento que está abaixo do nível da água e que não aparece. Guardem isto, porque nós vamos fazer a seguinte analogia. Esta ponta eu reputo como o ter. As coisas que aparecem, que nos valorizam. Aliás, todos sabemos que estamos numa sociedade e vivemos numa sociedade que valoriza muito mais o diploma de um profissional do que propriamente as suas habilidades e a sua performance. Então, este é o ter, é o que aparece, é o conhecimento prático, é o conhecimento experimental. São as coisas realmente que são relevantes aos olhos, mas não necessariamente ao espírito. Vejam bem. E abaixo, que esta massa crítica que dá sustentação e fundamenta a pontinha que está fora do nível da água, eu estou fazendo uma referência que este é o ser. Olhem bem, para que se forme e haja o equilíbrio, é necessário que toda a base dos 90% para a dar sustentação à parte aparente, que é apenas os 10%. Nós falamos disso. Agora vejam bem, assim deveria ser o nosso aprendizado. Deveríamos começar pelas coisas do ser. E quando digo ser, diz muito ao autoconhecimento. As coisas que estão dentro de você. As coisas que formam o teu caráter, seus valores, a sua missão, a sua essência. Então, esse aprendizado essencial que mostra para você a razão pela qual você existe, qual é a tua missão, enfim, compreender onde é que você se situa neste meio todo, é a essência, é a base. Este é o aprendizado que faz a primeira camada desta pirâmide organizada de conhecimento que está lá no fundo da água. Em seguida, sobre ela, vem uma camada que nós denominamos de aprendizado emocional. No aprendizado emocional, é a maneira que você reage diante dos desafios, teu grau de comprometimento com o resultado, a maneira como você reage com uma vitória ou uma derrota, eventualmente, e principalmente com uma derrota. A resiliência, a competência de se refazer depois de uma eventual derrota, por qualquer motivo que seja, esse aprendizado emocional,
a condição de você dar foco a um projeto e seguir na sua linha e tantas outras coisas que formam esta base intermediária que se sustenta sobre os objetivos principais, sobre a tua missão, sobre a razão pela qual você vive e dá sustentação, por fim, ao aprendizado convencional, que são todas essas coisas visíveis das quais nós já fizemos menção. Mas note bem, como é que nós aprendemos? Nós começamos pelo ter, para depois, com a nossa experiência, lapidar o ser. Então, ao contrário do, da pirâmide do conhecimento ajustada, nós temos uma pirâmide invertida, quando a sua base ela é a parte menor e a parte vista passa a ser a maior. Ora, nesta inversão de valores, nós seguimos nisto. Aprendizado convencional. Começamos por ele. Mas é uma pontinha que não tem fundação. Se ela não tem fundação, ela não se sustenta. Ora, nós não podemos fazer uma pirâmide monolítica só com sua pontinha. Nós temos que ter toda a sua sustentação. Ora, eu vou voltar um pouquinho para que nós vejamos como é que nós aprendemos. Então, a gente faz um curso tecnológico, faz uma faculdade, adquirimos experiência no ofício e depois, quando colocamos em prática nosso aprendizado, percebemos que a nossa conduta quanto às nossas emoções impactam de modo determinante o resultado de nossas tarefas, que nós falamos. E por último, nesta ordem de importância, vemos que sem uma visão adequada de nossas vidas, sucumbimos ainda que com os melhores resultados aparentes. Tá certo? Então, a gente começa pela ponta, e a ponta não se sustenta sem os seus fundamentos, como nós vimos. Muito bem, isso daí é apenas uma maneira de abordar é, é, a maneira pela qual nós aprendemos de forma convencional e tudo bem, a escola é assim, o problema são as consequências. Quais são as consequências? De cara, prejuízo financeiro, inversão de valores, família paga muito caro, dedicação maior do nosso tempo, que é um recurso escasso, em resolver problemas como refazer as coisas. Sem falar do estresse, da depressão, da síndrome do pânico, comprometimento de criatividade, iniciativa, a falta crônica de motivação, a perda de objetivos, o SPA. SPA é Síndrome do Pensamento Acelerado, abordado com muita classe e conhecimento de causa pelo Dr. Augusto Cury. A perda da autoestima, enfermidades do próprio corpo, insegurança e outras coisas. Enfim, nós, pela boa vontade, somos, digamos assim, seres muito especiais. Nós somos únicos, nós somos filhos de Deus. Então, existe uma força em nós que supera tudo. O problema é quanto é que nós estamos dispostos a pagar para superar tudo isso. Eu vou dar uma pausa agora para continuar a nossa explanação. Seguimos. Depois que tomamos uma aguinha, agora podemos continuar falando. Falando um pouco de mim mesmo, eu sou um engenheiro civil e me formei bastante novo, tive a oportunidade também de cursar, fazer um curso no Exército Brasileiro, formando-me oficial da reserva. Amo aviões, piloto aeronaves de pequeno porte, amo a música, enfim. E tive por 3 décadas, no mínimo,
a oportunidade de exercitar o empreendedorismo na fundação de 6 empresas. A última, a CBTEC, que é o Centro Brasileiro de Treinamento de Empreendedorismo. Mas, entre essas empresas, no ramo de construção, incorporações, fábrica de pré-moldados, indústria de cimento e argamassas, junto com meus companheiros, mas o fato é que vivi uma experiência intensa quando eu tomei uma decisão em minha vida. Me formando com 22 anos, eu ingressei na Copel, Companhia Paranaense de Energia, e por 3 anos fui ali engenheiro do Departamento de Planejamento Energético. E fui convidado por um tio meu, que considerava-o como meu pai, já falecido, a fazer uma construção, e aquilo me deixou cheio de esperança, de motivação. Eu entendia que me libertar da mesa do planejamento onde eu estava e cumprir o horário das 8 às 18 horas todos os dias, e agora eu podia me dedicar ao meu planejamento, ao meu sonho, ao meu projeto, fazer as coisas da maneira como eu entendia que deveriam ser feitas e não necessariamente da forma como os métodos e as rotinas da empresa em que eu trabalhava requeriam que eu fizesse. Então, aquele desafio de liberdade me fez tomar a decisão de, com 24 anos de idade, sair desta empresa da Copel e a fundar a minha primeira empresa de construção civil. Fizemos um prédio em 8 meses, mais de 5.000 metros quadrados, com 300 funcionários. Eu me enchi de esperança e sonhos até bater na minha porta a primeira cobrança financeira por resultados negativos da minha empresa muitos anos depois. Não preciso contar, e não é sobre isso que temos que falar hoje, mas o que eu estou comentando com vocês é compartilhando um pouquinho da minha experiência de como eu me reergui depois de uma aterrissagem forçada com o meu avião. Tá certo? Então, e com certeza, eu acredito que isto é comum, no sentido de que é comum para todos aqueles que aspiram realizar alguma coisa, deixar um legado, pôr as mãos à massa, tomar iniciativa de. São mais de 90% das empresas brasileiras formadas por pequenos empresários, pequenos empreendedores, profissionais liberais, enfim, gente que constrói com as suas forças, como você, como eu, enfim, e vivem desafios homéricos, épicos, até para usar essa expressão, porque, sobretudo no ambiente do Brasil, um ambiente que nós podemos dizer pouco promissor para alavancar essas lideranças que estão espalhadas na sua maior parte por aí, praticamente com pouquíssimo apoio, e que tem que fazer a coisa acontecer, custe o que custar, porque no final das contas nós temos que pagar a conta. Não é verdade? Então, vamos continuar. Agora, para partir para o entendimento do significado das partes e das suas ordens corretas. Nós já falamos que na pirâmide do conhecimento, em que nós vamos ter a sequência correta, primeira coisa que nós temos é o aprendizado essencial, e ele está todo voltado para você mesmo, é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento profundo, existencial, o teu legado, a tua visão, qual é qual a história que você quer contar para os seus netos depois que tua vida passar. Enfim, tendo compreendido isto, até vamos fazer o seguinte: este primeiro conhecimento, o aprendizado essencial, ele simplesmente é a fonte da motivação. E depois nós vamos entender que esta motivação que está aí
não é aquela motivação que qualquer curso ensina. Nós saímos motivados e na outra semana desmotivamos. Não é isso. Esta motivação é aquela que vem de dentro, que vai fazer você superar as dificuldades no momento em que não existirem regras e que a diversidade vai requerer de você como única pessoa criativa para superá-la. Neste momento, vai fluir de dentro de você os ensinos deste aprendizado essencial. Na sequência, tão importante quanto o primeiro, mas depois do primeiro, é o aprendizado emocional. O emocional está completamente conectado com a mente. Nós podemos falar que o primeiro está conectado com o coração, o segundo com a mente. Como que você lida com suas emoções? Não conta até 10, se irrita, não se desculpa, reage impulsamente e nisto põe a perder muitas coisas. Se irrita fácil, ou tem paciência, é completamente focado ou completamente desfocado porque faz muitas atividades ao mesmo tempo. Teu relacionamento é péssimo ou se relaciona muito bem, comunica bem ou comunica mal. Não lê, não interage, é isolado, vive no seu mundo. Gente, olha, este aprendizado emocional que está sobre o aprendizado essencial, ele compõe a fundação da pirâmide do conhecimento, como nós temos chamado. Se esta fundação for bem feita, a ponta do iceberg, ela não só pode ser admirada, como ela vai permanecer. Ela vai ter sustentação. Opa, acho que me perdi aqui. Vamos ver. Sim, não apareceu a pontinha. Enfim, a ponta do iceberg vai ter sustentação para o resto da vida. Vai ser aquele ter que ele vai ser intacto, consistente, permanente ao longo do tempo. Nem uma mudança climática, no caso do iceberg, naturalmente, o calor derrete ele, e aí não se enquadra bem o nosso exemplo. Mas o fato é que, mantendo as condições para que a água permaneça no seu estado sólido, a ponta do iceberg sempre vai estar ali, consistente e com a sua beleza. Eu acho que entendemos esta parte. E a ponta do iceberg aqui é o conhecimento que nós adquirimos com os métodos, com os fatos e também de forma empírica. Tudo que a gente aprende está aí. E seguindo, já falamos, né? E seguindo, os fundamentos da produtividade estão exatamente aí. Notem bem, são 5. Primeiro, na base, na essência da construção da nossa pirâmide, visão. Intermediário, no conhecimento emocional, nós temos pensar antes de agir, foco e o agir. E, por último, no topo, as ferramentas de trabalho que nós colocamos aí como conhecimento, as técnicas, metodologias, enfim. Vamos voltar. Na base, na essência, é a visão, a tua missão, a razão pela qual você existe, teu objetivo fundamental. Quais são teus talentos? Ou seja, teus talentos vão revelar teus pontos fortes, que quando aplicados numa atividade, você vai ser extremamente produtivo, mais que qualquer pessoa. Ora, você compreendendo também seus pontos fracos e saber lidar estrategicamente com isto, você tendo uma boa visão do teu interior, da tua missão, dos teus objetivos, gente, é o passo fundamental
para começar. Alguém pode dizer, mas eu com essa idade estou trocando pernas pelas mãos, é a primeira vez que eu tenho o contato com esse tipo de exposição, e agora? Gente, o ser humano tem a habilidade incrível de aprender rapidamente, sobretudo aqueles mais experientes, e que, de alguma maneira, percebem quando expostos a um modelo, veem nele com certa facilidade, porque já o seu subconsciente já está perceptivo, porque ele sabe no fundo daquilo, a se enquadrar, revisar suas posições e passar para atitudes conformes, produtivas. Isso aí está para nós podemos mudar. Essa é a grande e boa notícia. Podemos reaprender. Aliás, a nossa metodologia diz sobre isto, reaprendendo o meu negócio. Então, tendo esta visão sobre ela, eu vou pensar antes de agir. Seria uma das camadas da parte do pensamento, das emoções. Pensar antes de agir é não dar um passo sem antes contar até 10. Por falta disto, quantos cometem os maiores erros? Não é uma questão de ter uma boa controladoria financeira, não é uma questão de ter uma linha de produção eficaz, não é uma questão de ter como trabalhando para ser o melhor profissional, não é nada disto. A questão tua, a precipitação, trocar os pés pelas mãos, sair logo fazendo e não dar a atenção devida a uma estratégia antes da atitude, é crime. Crime para os negócios e crime para a nossa vida. Em seguida, terceiro, é o foco. O foco é o poder que aqueles que o usam têm de concentrar uma força que está no ambiente onde você vive e está a teu favor. É uma força tua, mas concentrá-la num único ponto e numa única direção. Nós vamos falar sobre isto um pouquinho mais. E no quarto lugar, agir, a atitude. Como é a minha atitude diante de todas as situações. E por último, as ferramentas de trabalho que nós já falamos sobre ela. Vamos dar uma pausa agora. Vamos lá então para reconstruir nossa pirâmide do conhecimento. O iceberg, desde a sua fundação até o seu topo. Então nós temos que rever alguns conceitos e paradigmas nossos, né? E reconstruir a nossa forma de aprender as coisas. Vejam bem, reaprender o nosso negócio tem esse sentido. Então, os 5 fundamentos da produtividade na ordem dos seus fundamentos até o topo são a visão, pensar antes de agir, o foco, agir com efetividade e as ferramentas do trabalho. Sendo que na visão nós vamos encontrar a motivação consistente, ou seja, duradoura, a verdadeira motivação que vem de dentro para fora e que faz reagirmos, termos vontade de acordar todos os dias para chegarmos no lugar que nós pretendemos chegar, porque ele é claro para nós, nossa missão é clara. Ali nós temos, enfim, nós conhecemos os nossos pontos fortes, os nossos talentos, nossos pontos fracos, enfim. No segundo lugar, pensar antes de agir. É exatamente quando, antes de tomarmos uma posição, uma direção e sairmos a campo, nós vamos pensar. Nós vamos fazer que nem faz o americano. Planeja 2 anos, constrói em 1 mês. Diferente do brasileiro que planeja em 1 mês e constrói em 6 anos. Então, nós precisamos inverter a nossa direção. Enfim, vai ser a partir do momento que nós tivermos consciência dos nossos objetivos e venhamos a fazer e a tratar isto com todo o respeito na fase anterior de sair a campo, que é o pensar.
E número 3, o foco. O que é importante, o que é urgente, o que eu preciso realmente fazer com prioridade. A energia sem o desperdício. Ou seja, eu não tenho muito em termos de condições e tempo. Então, eu tenho que usar minha energia de uma forma focada para que haja produtividade. Não é à toa que esse é um dos 5 fundamentos da produtividade, segundo o nosso programa. Número 4, agir com efetividade. Ou seja, agir com efetividade é fazer força, todos têm, né? Agora, diz assim, com uma alavanca você move o universo. A nossa atitude para construir e a nossa atitude para reagir. Então, a atitude e o foco e o pensar antes de agir estão na parte intermediária que é a inteligência emocional da nossa pirâmide. E por último, as ferramentas do trabalho, que para nós são as mais conhecidas, porque nós sempre queremos resolver nossos problemas com uma técnica. A gente procura na matemática, procura na... Eu tenho que aprender finanças para não ter prejuízo financeiro. E o problema muitas vezes não está em aprender a controlar finanças para não ter prejuízo financeiro. Eu tenho que fazer um curso de administração, assim eu vou ter lucro na minha empresa. Mas o lucro, muitas vezes, não é por conta de ter o curso, embora ele seja importante. Mas a parte de baixo do conhecimento é que principalmente faz a diferença em suas atitudes, como você lida com a tua rotina, das atividades que são repetitivas e as atividades que são de construção é que vai fazer a diferença. Para que, alinhados na ordem, esses 5 pilares tornem-se o fundamento da produtividade para uma pirâmide do conhecimento que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E lembro mais uma vez, isso nós podemos fazer. Você é único. E este é um ponto que nós precisamos deixar claro, porque é natural que você concorda comigo, é lógico, eu sou único, mas acontece que você é único, não tem ninguém igual você, tem semelhante. E o único, diz a Bíblia, Deus que faria a nós como imagem e semelhança dele. Significa que existe dentro de você um talento ou alguns talentos que são únicos. Esses talentos, alinhados com esses 5 fundamentos ou pilares da produtividade, vão te fazer uma pessoa produtiva e vai colocar em funcionamento aquele talento que você tem que descobrir, ou os talentos alinhados na direção certa, na visão certa. Enfim, isto vai tornar a sua vida não um sucesso, muito mais que isso. Vai tornar a sua vida feliz. Então, note bem, tem muitas pessoas que procuram se vestir com a roupa dos outros, porque aquele, eu queria ter o nome dele, queria ser igual a ele, queria fazer a faculdade que ele fez, queria falar como ele, queria ter a facilidade de raciocínio que ele tem. Você consegue ver os pontos fortes no teu parceiro, mas no teu semelhante, mas não consegue ver os pontos fracos que ele tem. Agora, em você normalmente vê os fracos, os fortes é ele que vê em você. Então, procure olhar para você e a valorização desses talentos que estão em você, que te tornam único, e o conhecimento disto vai te colocar em vantagem competitiva nesta sociedade que nós vivemos de uma forma ímpar, ok? Então, seguindo e procurando ganhar tempo, na visão. O primeiro é a compreensão aprofundada da nossa missão. Quais são meus resultados esperados da minha vida, o objetivo da minha vida? Conhecimento do eu, da minha vocação, dos meus talentos.
dos meus valores, porque sabendo os meus valores é sobre eles que eu tomo as minhas decisões e faço minhas escolhas. Quais são meus pontos fortes para investir neles e fracos para minimizá-los? Quais são as oportunidades e ameaças do meu meio? Qual é a história que eu desejo construir para os meus filhos e netos? Qual é a razão pela qual eu levanto todos os dias? Isso é a componente da motivação essencial. Vamos lá. Que consequências existem quando você não tem visão, quando você não está acertado com relação à sua missão? Descrédito de si mesmo, baixa, baixa autoestima, desconhecimento de suas forças, o que é tão grave quanto o desconhecimento das suas fraquezas. Tem um general estrategista chinês que viveu há 500 anos antes de Cristo, que ele fala, não é o tamanho de um exército que vence a guerra, e sim a sua estratégia. Ora, quem não conhece a si próprio, seu ambiente, oportunidades e ameaças, seus pontos fortes e fracos, e não tem noção dos seus propósitos, como pode ter uma identidade? Pense nisto. Isso é extremamente importante. Pode-se aprender isto? É claro que pode-se. Tem exercícios fatais que não é que você vai construir isto agora. Você vai descobrir essas coisas em você. E o fato de saber que elas existem, você pode assumir o posicionamento que o teu subconsciente tinha, mas que você não sabia e não acreditava. A partir do momento que você enxerga, você vai começar a acreditar mais em você. Ok, vamos continuar. Agora sim, apoiado sobre a visão ou pensar antes de agir. Nós podemos chamar isto em disciplina do planejamento. Disciplina é tudo aquilo que se faz e que, ainda que não se queira ou que não se goste, mas que precisa ser feito. Então, o pensar antes de agir é definir objetivos próximos e metas desses objetivos, ter prioridades, saber separar o que é importante do que é urgente, ter uma agenda, gente. A gente pode dizer assim, uma agenda produtiva. Não é uma agenda diária, ela é consequência. É uma agenda anual, que gera uma mensal, que gera uma semanal e, por fim, a agenda diária. Elaboração de estratégias. A estratégia é, muito bem, se eu já estabeleci um plano, uma meta, como é que eu vou chegar, alcançar com êxito este plano? Ou seja, isso são as estratégias. Elaborar um plano de ação, ou seja, o mapa onde ali nós vamos ter tempo, recursos, as pessoas envolvidas, os recursos envolvidos, nós vamos ter as responsabilidades, prazos a serem cumpridos, né? a, a sequência das atividades e, por fim, ter controle sobre isso. O controle é fatal porque a nossa vida é como se fosse uma melhoria, uma roda. E essa roda é uma melhoria contínua. Claro, se você agir da forma certa, será uma melhoria contínua, senão ela pode virar um prejuízo contínuo e virar e quebrar, né? Mas a nossa roda é uma melhoria contínua, você controla, verifica as variáveis, ok, o resultado e continua agindo, interagindo e vai crescendo. Isto é ter direção e controle. Né? Nós podemos dar o exemplo dos aborígenas, que sempre, quando saíam a campo, quem são os aborígenas? É uma tribo australiana, e na ocasião em que o professor Marins esteve fazendo o seu doutorado em sociologia, ali ele conheceu os aborígenas e teve a oportunidade de ficar ali 2, 3 dias com eles e reconheceu neles um poder gigante, pois eles não falhavam quando saíam a campo para poder fazer a sua caça. Não falhavam.
Aí ele percebeu que num dia anterior à noite, eles reuniam a tribo inteira, ali mulheres, crianças, guerreiros, pais, anciães, enfim, todos, faziam um verdadeiro ritual. Era um verdadeiro folclore, como se fosse um teatro. E qual era a peça? Era a caça encenada em todos os seus movimentos, com todos os seus participantes, nos tempos, enfim, cada o elenco era formado pelos caçadores, e ali se tinham todos os armamentos. Gente, eles criavam a situação da caça numa noite anterior. Quando saíam no outro dia, fatalmente, o sucesso era certo. Quais são as consequências quando você não pensa antes de agir? Você não tem direção. Se você não tem uma direção, como você vai controlar qualquer resultado? É aquilo que nós falamos, se você não sabe para onde você quer ir, quem pode te ajudar a chegar em qualquer lugar que seja? Então, consequências, desperdício de tempo, é refazer várias coisas, ou refazer a mesma coisa várias vezes. Tem uma consequência terrível, é que você completar uma atividade e não saber validá-la, ou seja, que aquele foi um bom resultado para repeti-la no futuro. Isso é tão ruim quanto não ter o resultado porque você não pensou antes de fazer. Precipitação, desperdício de tempo, aborrecimentos de toda ordem, uma equipe que não planeja, uma família que não planeja, uma pessoa como nós, que precisamos ser produtivos para poder sair a campo e fazer valer o nosso produto com qualidade. Gente, nós temos que pensar. Ouvi esses dias uma de minhas alunas que, de uma forma bastante interessante, disse assim: Eu saio logo fazendo. Ótimo, isso é muito bom porque é uma virtude, é uma guerreira. Aliás, ela é muito especial nesse sentido, porque é uma pessoa determinada. Fazer as coisas é com ela. Só que eu disse, pense antes, porque não adianta sair fazendo, porque muitas vezes você vai fazer alguma coisa que não era para ser feita e vai deixar de fazer outras que precisam ser feitas. E tem a maneira correta de se posicionar diante desse desafio, e isso pode ser aprendido. Vamos lá. Agora, na terceira posição, o terceiro pilar da nossa estrutura, já está na fase intermediária da pirâmide e diz respeito à inteligência emocional, é o foco. O que é o foco? Usar as forças sem desperdiçá-las. O sol, através do seu calor, não pode queimar uma floresta. Agora, se pegarmos uma lupa e passarmos apenas os raios solares na área daquela pequena lupa e, através da sua lente, nós focarmos num ponto de um mato seco, nós entendemos que tudo aquilo fica concentrado num único feixe e aquele pequeno calor dispersado, ele concentra-se num feixe de intenso calor e põe fogo ali. E isso pode queimar uma floresta. Então, a questão do foco é exatamente essa. É toda a energia disponível para você, em termos de tempo, em termos de condições, dispersa, ela não vai produzir o que poderia produzir se ela for concentrada com um objetivo claro, com um posicionamento claro. Então, o foco é uma virtude essencial da inteligência emocional e está como intermediário na nossa pirâmide e não é tão validado no conhecimento convencional em virtude de que nós vivemos a sociedade que valida o ter e não o ser, como dissemos. No nosso iceberg isso está abaixo do nível da água, mas ele tem que ser considerado com prioridade. Há diversas maneiras, técnicas, há uma metodologia infalível para você ter um posicionamento adequado diante dos desafios da tua vida. Basta ter um pouco de disciplina e aprender isto. Tá bem, gente? Muito bem, as consequências para quem não tem foco. Ora, desperdício
de energia. É mais ou menos assim. É você usar toda a tua força em tarefas de ocupação. Tarefas de ocupação são aquelas que, ainda que precisam ser feitas, elas não produzem, não constroem nada, não vão fazer a diferença ao longo da tua vida. Agora, quando você não tem foco, praticamente a tua vida fica preenchida com essas tarefas. Você deixa de ter uma agenda organizada em que tarefas importantes devem ser focadas de forma distinta de tarefas urgentes para você ser a agenda de alguém. É muito interessante que a falta de foco faz a pessoa fazer várias coisas, se sentir até bem com tudo aquilo, mas não produzir nada. Faz aquela pessoa que resolve tudo, e você deve conhecer alguém assim, mas seus problemas estão sempre sem solução ou estão pendentes. Gente, as consequências de não ter foco não é só nos negócios, é na família, é no relacionamento entre casais, com filhos. São consequências drásticas e que nós podemos evitar com um pouco de educação, de disciplina, conhecimento e aproveitar, descobrir que nós temos sim, por sermos únicos, a condição potencial em nós de colocar em prática um método e uma disciplina de maneira que mude a tua rotina através de uma agenda produtiva, em que, enquadrado nela, você vai ver que com pouco se faz muito, ao contrário do que muitos vivem, com muito produzindo pouco. Aliás, essa é a fórmula de Pareto, diz assim: produtivo, você com 20% de forças, você realiza 80%. Mas a maioria das pessoas se esforça 80% para realizar 20%, às vezes nem faz os 20%. Seguimos agora com o quarto pilar, penúltimo, agir com efetividade. Nós podemos resumir da seguinte forma: a ação. E nesta ação, como nós administramos nas adversidades. Imagine um técnico de futebol, o time está ganhando. O técnico, na verdade, ele não vai ser importante nesse momento. Quanto ele vai ser importante no momento em que o time está perdendo. Aonde ele vai mexer? Quais as posições que ele vai mudar? Quem ele vai substituir eventualmente? Que estratégia ele pode colocar naquele ambiente daquele jogo? Enfim, como é que eu reajo diante das adversidades? Proatividade. A proatividade está ligada àquela pessoa que, como você imagine, 2 corredores. Choveu, teve dificuldades, é uma maratona, e no final um deles disse assim: eu podia ter ido melhor, meu resultado, ele foi comprometido pelo tempo. Também eu acabei saindo muito, então teve todos esses problemas. E o outro que chegou na frente disse assim: olha, com a chuva, com tudo, eu não me concentrei na chuva e nem nisto e nem naquilo, me concentrei na corrida, eu estava preparado e acredito que alcancei um bom resultado. Um é proativo, foca aonde ele pode mudar, o que ele não pode mudar, ele não mexe. O outro justifica-se naquilo em que ele não pode mudar, sem ser mais efetivo naquilo que ele deveria mudar. A questão da disciplina, como nós falamos, nem tudo que precisa ser feito nós queremos ou gostamos de fazer. Mas se precisa ser feito, tem que ser feito. A resiliência, a capacidade que você tem de se reerguer depois de um impacto, até emocional, de se refazer e partir e continuar. A liderança, o trabalho em equipe, sinergia, quando 1 mais 1 é 3, né? Quando você consegue captar das pessoas o melhor delas e ajudá-las a descobrir isto e minimizar dessas pessoas a parte ruim. E isto dentro de uma equipe
que pode ser toda formada por líderes, faz com que o 1 mais 1 seja 3, 4, 5, 10. O autocontrole, a ansiedade, a paciência, a palavra, a Bíblia diz assim, numa expressão, que na paciência você vai possuir a tua alma. Ora, essas atitudes, e algumas são até virtudes, todas elas podem ser aprendidas, praticadas, desenvolvidas em qualquer tempo. Não precisa começar no primário, pode começar hoje. Eu tenho 50 e não vou falar mais quanto, mas estou aprendendo todos os dias. O importante é reconhecer. Uma vez reconhecido, é o primeiro passo. E o segundo, ir na direção de resolver. Entendendo o seguinte, que nós temos fraquezas que nós não conseguimos resolver. Não vamos desperdiçar o nosso tempo. Nós vamos minimizá-las. Mas, principalmente, fortalecer as virtudes que já são natas. Então, isso vai nos dar um domínio de nós mesmos, um equilíbrio, enfim, e nos tornar efetivos nas nossas atitudes. Tudo isso pode ser aprendido, exercitado e desenvolvido, e tem como, gente. E exatamente está aí o que nós deveríamos e não aprendemos na escola. Deveríamos ter aprendido. Aprendemos matemática, física, geografia, história, línguas e um monte de coisas. Mas essas virtudes todas a gente traz de casa. Mas quantos que não tiveram pai, que são filhos de mães solteiras, ou que dentro da sua casa houve muita diversidade em termos de clima, de família. Então, gente, é reaprender, desconstruir o aprendizado anterior e reconstruir, porque hoje é o momento de fazer isto. Ok, gente? Vamos seguir. Muito bem. E quais as consequências de agir com efetividade? Ou melhor, quais são as consequências de não agir com efetividade? Ora, descontrole de situações, estresse excessivo, atitudes inconsequentes, comunicação prejudicada, prejuízos com certeza, forma inadequada de traduzir diversas situações, leituras erradas de situações, não ser efetivo, não assumir a responsabilidade para si e fazer a diferença. E as pessoas que fazem isso são muito pesadas ao invés de ser leves. E numa equipe, são as pessoas que a gente não queria ter, como esposo, como esposa, como filhos, como amigos. A pessoa que não é efetivo no que faz, às vezes, pode não ser até de confiança. Então, notem bem, é preciso alinhar sim, sim, não, não. Fazer por conta. Tudo isso pode ser aprendido. Não, você fala como se a gente pudesse transformar essas coisas de um dia para o outro. É evidente que isso não é verdade. E nem aqui estamos propondo isto, porque isso não é verdade. A verdade é que isso pode ser feito. E uma vez compreendido, essa reconstrução deve ser feita no tempo em que ela for possível, no tempo de cada um. Mas se você não tiver consciência, nunca vai mudar. Diz Einstein, numa expressão, numa frase que ele diz assim: como você quer fazer a diferença sempre fazendo as mesmas coisas? É tolo quem pensa que pode mudar alguma coisa. Você tem que mudar as tuas atitudes, mudar a tua rotina. Você tem que seguir por caminhos alternativos daqueles que paradigmaticamente você aprendeu ao longo da sua vida e que se trouxeram bons resultados. Não tem por que mudar, mas se nós estamos aqui conversando é para entender
A mudança é necessária, aliás, a mudança diária. O aprender é mudar. Conhecer, muitas vezes, não muda. Nós podemos fazer um curso, uma faculdade e ter conhecimento, mas colocar aquilo em prática, que é o verdadeiro aprendizado, é trazer uma mudança. Ok? Então, agora seguindo para a ponta do iceberg, que parece. É o teu diploma, são algumas habilidades, são as coisas vistas, né? Que é o conhecimento prático, né? E o conhecimento técnico, é a técnica. Enfim, esta é a parte que nós não vamos nos ater a ela. Enfim, porque hoje ela não vai fazer a diferença. Nós nos propusemos a focar num objetivo muito claro, reconhecer de uma forma pontual, através da visão que nós tratamos, onde está a raiz do nosso problema, que extrai a nossa produtividade e produz uma dor interior da qual nós queremos e precisamos nos livrar. E nisso nós fomos, na linha do iceberg que está abaixo, que não se vê, e por não se ver, também nós não damos o tratamento adequado. Tomamos o melhoral, a febre passa, seguimos. O problema é que a febre volta, e quando ela volta, podemos depender de um antibiótico. E tem alguns que, dependendo de antibiótico, o próprio antibiótico não resolveu a questão. Por quê? Porque até então não buscou a origem, a verdadeira origem daquele problema. Muito bem, com base em tudo que vimos, é hora de darmos uma pausa e fazermos uma revisão, reaprendermos, mudarmos os nossos paradigmas e colocarmos as coisas na sua ordem certa. É possível fazer? É possível fazer. Estamos estruturando um programa completo que tem o nome de Reaprendendo Meu Negócio. Esse programa já foi aplicado neste ano que se finda, com dezenas de alunos já formados e está tendo um resultado extraordinário. Nós abordamos tudo o que falamos em detalhes. Usamos uma técnica de coaching junto com o conhecimento, com a experiência adquirida ao longo de todos esses anos. O coaching nada mais é do que não te ensinar diretamente nada, mas levá-lo a concluir sobre você. Ele te pega num ponto A e, através de um objetivo, te leva a esse ponto B, quando você faz uma autorreflexão diante do contexto daquele problema que desafia e, através de uma metodologia incrível, envolvendo vários exercícios, nós chegamos à compreensão daquilo que nós precisamos alcançar. Somado com a validação de uma experiência prática em negócios, em 20 horas, que é o programa presencial, levou a diversos alunos a resultados espetaculares. Mas o nosso desafio agora, e já estamos desenhando o programa para a internet, e ele pode ser, então, assistido em videoaulas através de um curso que futuramente nós vamos oferecer para você. Ele está em desenvolvimento e vai ser possível, então, através de apenas um clique, você acessar todas as videoaulas, etapa por etapa, step by step, dentro da ordem do aprendizado, e ao longo de algumas horas de aulas, você vai adquirir toda a compreensão necessária para fazer a concluir essa revisão de você mesmo diante do desafio e ter uma nova performance para a sua vida, não somente para o seu negócio, mas para a sua conduta pessoal, tendo adquirido então
uma base muito grande de autoconhecimento alinhados com os teus objetivos e propósitos. E é isso que nós queremos propor. Para isso, gostaríamos que você, em seguida, agora vai ver na tela do teu computador um questionário, não vai levar 2 minutos para você preenchê-lo. E você o fazendo, nós nos comprometemos de lhe dar um presente ao final. E o presente é que eu já tenho, isso em fase final da elaboração de um e-book, ou seja, um livro, resumo de tudo o que nós vimos agora. Para isto, ele é digital, basta que você preencha o questionário, eu vou enviar no seu e-mail este e-book que tem todo o conteúdo que você viu de uma forma bem organizada para os seus estudos, para a tua organização pessoal, enfim, para somar aquilo que você precisa para ter uma vida mais produtiva. Eu quero agradecer demais a tua participação e pedir a permissão que você pedir a permissão que permita é boa, mas é que você possibilite que nós continuemos a fazer contato com você, recebendo não informações apenas, mas conhecimentos que nós entendemos serem importantes para a sua vida nesse contexto que estamos falando. Eu agradeço então muito a tua atenção e um grande abraço e obrigado pela tua participação.